Olá, alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui do nosso canal, tá? Agora nós estamos começando aí com treinamento de Windows 11, tá? Isso não quer dizer que nós vamos terminar de passar as aulas de treinamento de Windows 10 não, tá? Vai continuar também do Windows 10, tá? E a gente também vai ajudar aquelas pessoas que estão começando agora no Windows 11, ok? Eu não vou aparecer no webcam, tá? Porque como eu estou aqui no Windows 11, o Camtasia Studio não funciona, então não tem como eu colocar a câmera aqui. Ainda estou conhecendo o equipamento. Assim que eu conseguir mexer bem no equipamento, aí eu vou colocando a câmera, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui na nossa apostila. Eu vou dar uma pausa e sempre falar algumas coisas aqui em relação ao Windows 11, tá? Que está começando agora. Então você que chegou no sistema, eu vou mostrar para você aqui, ó, como que é o sistema do Windows 11 aqui por fora. Tem uma área de trabalho muito bonita, tá? Já temos alguns ícones aqui que não vêm, tá? Esses ícones aqui, alguns eu já coloquei. E aqui nossa barra de tarefa aqui no meio, tá vendo? Ó? Você consegue verificar aqui a nossa barra de tarefa. E aonde o nosso menuzinho iniciar tá aqui, ó. Antigamente ele era aqui no cantinho, lembra? Aqui onde é que tem, aqui ele abre, né, uma parte de uma janela de notícia, tá? Aqui no canto ficou para cá, tá? E o nosso menu iniciar ficou aqui, a nossa barra de pesquisa ficou aqui. E aqui algumas ferramentas fixadas aqui no menu, na barra de tarefa. Menu iniciar é esse aqui, tá? Quando nós clicamos, esse é o menu iniciar, tá vendo? Bem diferente do menu iniciar que nós conhecemos, tá? Então, só para mostrar para vocês aí um pouquinho da aparência do Windows 11, tá? Então vamos lá. O Windows 11 é a atual versão principal. Então vamos lá. O Windows 11 é a atual versão principal da família do sistema operacional do Windows NT. Anunciado em 24 de julho de 2021 e desenvolvida pela Microsoft com o lançamento em 5 de outubro de 2021, é o sucessor do Windows 10. Aqui é para estar 10, tá? Que tá errado aqui, tá? Lançado 6 anos antes, o Windows 11 está disponível como uma atualização gratuita do Windows 11 por meio do Windows Update para dispositivos compatíveis, né? Ele está aqui como gratuita para quem já tem, né, o Windows 10, né? E tá ativado tudo bonitinho. Aí você consegue atualizar, tá? Pro Windows 11, tá? Mas sendo que tem alguns pré-requisitos, né, que você precisa saber, né? Qualquer computador que você vai conseguir, né, instalar o Windows 11. Bom, e esses pré-requisitos que eu falei, que vou falar agora, né, tá aqui, ó. No entanto, eu já deixei até algumas anotações. No entanto, para aproveitar todas essas novidades, é importante lembrar que nem todos os dispositivos são compatíveis com o Windows 11. A Microsoft divulgou uma lista de requisitos mínimos para a instalação do sistema operacional, incluindo o processador de 64 bits, 4 GB de memória RAM, tá? Ou mais, tá, pessoal? Menos já fica um pouquinho pesado o sistema, a não ser que você tenha um SSD igual ao meu, tá? 64 GB de armazenamento, tá? Esse aqui é o mínimo, mas lógico que tem muita gente que tem muito mais armazenamento. Isso aqui, esse armazenamento que ele fala aqui, é o armazenamento HD, SSD, tá ok? Placa gráfica compatível com o DirectX 12 ou posterior, tá? Isso aqui, a minha aqui é uma placa, não é uma placa muito boa, mas pega, tá? O Windows 11 tranquilamente,
tá ok? O Windows 11 chega ao mercado para, assim como seu antecessor, o Windows 10, junto com os produtos da Microsoft em uma única plataforma, além de desktop, notebooks, equiparar smartphones, tablets, sistemas embarcados e videogame, Xbox, entre outros. Então a Microsoft nesse Windows 11, né, ele fez uma atualização para ele fazer uma unificação ali de alguns dos seus dispositivos, né? Então o objetivo da Microsoft, que nós falamos no texto, o objetivo é unificar todos os produtos da Microsoft em uma única plataforma, incluindo desktop, notebook, smartphone, tablet, sistemas embarcados e videogame, Xbox One, entre outros. Em outras palavras, o Windows 11 é uma plataforma que visa oferecer uma experiência constante em diferentes tipos de dispositivo. Além disso, o Windows 11 vem com uma série de melhorias e recursos em relação ao seu antecessor. Algumas mudanças notáveis incluem uma nova interface do usuário e com um novo menu iniciar centralizado, que eu mostrei aqui embaixo, esse menu que está aqui, ó, centralizado. Ícones redesenhados, tá? Foi feito um redesenho de alguns ícones, você vai sentir uma diferença em alguns ícones, bem como as melhorias na produtividade, como a edição de novos recursos como Snap Layout, Snap Ground e Desktop virtuais, que nós vamos aprender, tá, pessoal? Outras características importantes é que o Windows 11, outras características importantes é a sua compatibilidade com aplicativos Android, que podem ser executados diretamente no sistema operacional sem a necessidade de emulador. Antigamente, nessa nova versão do Windows 11, você agora pode instalar alguns aplicativos que são do Android, tá? Mas nem todos os aplicativos são compatíveis. Quem sabe em algumas novas atualizações ele vai ser compatível, tá, pessoal? Então, se você clicar aqui no menu iniciar, você já vai ver aqui, ó, no menu inicial alguns aplicativos que já vem instalados aí no Windows 11, tá? Assim como eu instalei aqui o TikTok, tá vendo, ó? Antigamente o TikTok você não conseguia instalar no Windows, né? Você não conseguia instalar. Apesar que eu consegui também instalar lá no Windows 10, tá? E o Instagram também consegui instalar lá no Windows 10 e agora ele está com essa compatibilidade, tá, pessoal? De alguns aplicativos. Se você tentar instalar o Quai ainda não tem, nesse momento que eu estou falando aqui, ainda não tem, tá? Mas alguns aplicativos como Spotify, Disney já pega aqui, tá ok? Vamos voltar aqui à interatividade da nossa apostila. Vamos falar aqui sobre a composição do Windows 11. Ele tem essa estrutura aqui, tá vendo, ó? De primeira para você parece até um pouco difícil, tá, pessoal? Mas é só para você entender, você não precisa levar isso a fundo. Eu tenho que botar isso na minha cabeça, coisa e tal. Não, calma, fique tranquilo, isso é só para conhecimento, só para o teu conhecimento, tá? Até porque essa apostila aqui, que ela está aqui, ela também serve para aquelas pessoas que vão fazer concurso também, tá? Então aqui ele mostra aqui uma estrutura do sistema operacional em forma aqui de uma representação de um triângulo, tá? Só para mostrar aqui uma ilustração para você. Por exemplo, hardware, tá? Que é a parte física do computador, toda aquela parte que você toca é hardware. Temos qual os exemplos de hardwares que nós podemos dar? Teclado, mouse, né? Placa-mãe é um hardware, memória, processador é um hardware, tá? Toda a parte física, monitor, webcam, tá? Tudo isso é hardware, impressora, tá? Esses são os exemplos que estou dando para você. E software
é todos os programas, que alguns programas controlam também o nosso queridinho sistema operacional. Temos programas para cada objetivo, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse programa que eu estou usando aqui, gravando essa tela agora, é um software, tá? Então, o sistema operacional Windows, ele depende, tá, de muitos softwares para estar funcionando corretamente. E o nosso sistema operacional, tá, pessoal? Então ele está aqui caracterizado aqui pra gente aqui, ilustrado, tá, para você ver mais ou menos como é que é uma composição aí de um computador, tá? Ele vem como base, plataforma, controle e gerenciamento. Na nossa apostila nós temos aqui a representação também, base. Vamos dar uma breve explicação do nosso esboço aqui. Base. A base do Windows é o sistema operacional em si, tá? Que inclui o kernel, os drives e serviços, os aplicativos padrões. Esses componentes formam a base do sistema operacional, que é responsável por gerenciar recursos de hardware, tá, e software do computador. Tá, então a base é essa. A base é o kernel, tá? Os drives, os serviços e aplicativos padrões, tá? Que eles ajudam aí, tá? A gerenciar esses componentes aí, que são o hardware e o software Opa, mudei aqui a posição aqui. Desfazer, pronto. O software do computador, tá? Plataforma, vou explicar aqui para você. A plataforma do Windows é um conjunto de tecnologias que permite que os desenvolvedores criem aplicativos, serviços para o sistema operacional. Isso inclui ferramentas de desenvolvimento, APIs, interfaces de programações de aplicativos e recursos de integração com outros serviços como a Microsoft Teams, tá? Essa é a definição aí para a plataforma. Controle. É só para conhecimento mesmo, tá, pessoal? Não precisa ficar desesperado não, tá? Controle. O Windows oferece ao usuário um controle avançado do sistema operacional, permitindo personalizar a interface do usuário, ajuste de configurações e privacidade de segurança, e gerenciam seus dispositivos de conta de usuário, tá? O controle é esse, tudo que você pode controlar, todas as configurações que você pode controlar e ajustar dentro do sistema operacional. E por último aqui o gerenciamento, tá? Gerenciamento representado aqui. Gerenciamento. O gerenciamento do Windows 11 inclui ferramentas e recursos para ajudar o usuário, profissionais de TI, gerenciar e manter o sistema operacional. Isso incluindo recursos de atualizações, backups, restauração, o gerenciamento remoto e ferramentas de solução de problema e diagnóstico para resolver problemas do sistema operacional. Esse é o gerenciamento, tá? Nessa parte de gerenciamento é para quem é mais da parte técnica, tá? Que vai mexer mais a fundo ali no sistema operacional, tentando resolver alguns probleminhas, diagnosticar alguns problemas do sistema operacional. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui com a nossa apostila. E aqui eu deixo uma pergunta aqui para você. Vamos ver se você vai acertar, tá? Vai ser bem interativo isso aqui, tá? Vamos lá. Em um computador, o sistema como Windows 10 e Windows 11 são considerados... Aí tem a alternativa aqui: navegadores de internet, sistemas operacionais, hardware, dispositivos periféricos. Se você respondeu em um computador, sistema como Windows 10 e 11 são considerados sistemas operacionais, você acertou, tá? É a letra B. É um sistema operacional mais popular do mundo, tá ok?
No Windows, a função gerenciamento do computador permite que diversas atividades de manutenção em computadores locais remotos sejam realizados, como exemplo, gerenciar, compartilhar, visualizar usuários conectados, interromper serviços. Essa parte de gerenciamento aqui eu já expliquei no texto anterior, tá, pessoal? Pulo do gato. Aluno, observe que as palavras gerenciar, gerenciamento ou gerenciar no item, geralmente para conceituar o sistema operacional, tá? E é só essa parte aí para você saber aí, tá? E aqui tem uma representação, tá, do usuário, tá? Aonde ele pode gerenciar através do prompt de comando em interface gráfica, shell e kernel, tá? É só uma representação aqui para você, tá? Aqui do lado deixamos algum exemplo CMD, DOS, que eram os antigos, tá? CMD e DOS, mas CMD ainda você consegue digitar aqui e achar o CMD, tá? Característica do Windows 11. O Windows 11 tem as suas características, tá, pessoal? Então, essas características aqui, você vai ler com calma depois, tá? Eu só vou dar uma passada aqui só para você ter uma ideia mais ou menos, tá? É software básico, essencial para o funcionamento do computador, software proprietário, código-fonte fechado, pago comercial, licença copyright, direitos autorais protegidos, multitarefa, né? O Windows ele é um sistema multitarefa, executa diversas funções simultâneas, tá? Preemptivo, capacidade de interromper processos em detrimento de outros, multisseção, multiusuário, capacidade de operar com diversas contas e sessões de usuários e capacidade de acesso simultâneo de usuários, usuário administrador, poderes limitados, padrão, poderes limitados em privilégios elevados, multiprocessamento, capacidade de operar em vários processamentos simultâneos, gerenciamento de 2 sistemas operacionais na mesma máquina, como dual boot, né? Você pode ter um dual boot aí no seu sistema, você pode usar o Windows 10 e pode usar o Windows 11 simultaneamente. Se você não sabe o que é dual boot, eu vou deixar para você pesquisar aí dual boot para você saber o que é, tá? É você conseguir usar 2 sistemas, né? E lá na tela ele tem aquela opção para você escolher qual sistema que você vai usar. Sistema de arquivos NTFS, nova tecnologia de arquivos, tá? Então eu vou parar por aqui, tá? Nós vamos falar essa parte aqui, tá? E aí a gente vai partir para a próxima etapa aí do Windows 11, conhecendo mais aí o Windows 11. É super importante, pessoal. Sei que essa primeira aula ela é um pouquinho chata, né? Mas depois que você for para as próximas aulas, começar a mexer no sistema, já vai ficar mais fácil para você, tá? Escolha, vamos lá, num questionáriozinho rapidinho. Escolha a alternativa correta. O sistema de arquivos são as formas de organização de dados em um meio de armazenamento, que normalmente são discos magnéticos. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft, nativo em alguns sistemas operacionais, tá? Aqui nós temos NTSF, que é New Technological Filing System. Temos a extensão EXT3, tá? Que tem esse nome aqui que eu não vou nem pronunciar, senão eu vou errar. Esse XFS, tá? Que é esse aqui. Esse outro aqui, RaiseFS. E esse aqui, qual é a alternativa que seria o sistema de arquivo do sistema operacional que foi desenvolvida pela Microsoft? Se você pensou na letra A resposta está correta, tá? O sistema de arquivo usado, tá, aí no sistema operacional do Windows 11 é o NTFS, tá? Você pode ler aqui essa parte aqui, tá? Pessoal, isso aqui é só para você ter uma base mesmo, tá? De conhecimento, de
qual o tipo de arquivo que o sistema Windows usa, tá, pessoal? Que é esse aqui, a letra A, tá? Esse aqui já é mais para Linux, esse aqui, e o restante aqui é para outros tipos de sistema, ok? Então é só isso mesmo, tá, pessoal? Vou deixar para você um abraço aí, você que está assistindo a nossa aula aí. Em breve nós vamos dar continuidade. Eu sei que no comecinho parece meio difícil ali, né, a leitura, né? Você olha assim, difícil, eu vou parar. Não para não, tá? Continua, porque depois vai vir a parte mais prática aí do sistema, onde você vai mexer no sistema. Você que está vindo do Windows 10, que já está acostumado a mexer lá no Windows 10, né? Aí você vai ver aqui que na prática aqui você vai ter um bom conhecimento, ok? Um abraço aí a todos, espero poder ter ajudado e até mais.